Do flash. É fácil, fácil. Tchau. Caramba. Olha assim. Não vai dar continuar. Isso daqui. É difícil até enfiar o braço. Show. Deixa dois aí embora da sequência, senão vai matar ali uma hora, o pessoal vai ter que ir embora e vai se preocupar. Vai sofrer. Tá. Agora, não. Tá.